Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. No tema livre faremos algumas reflexões sobre a Copa do Mundo de Futebol. Depois, no quadro Espiritismo Responde, veremos algo a respeito do sentimento de culpa e também as visões que alguns moribundos têm de parentes já desencarnados. No quadro As Razões dos Fatos, nós vamos falar sobre a vida do ex-lutador mundial de boxe Mike Tyson. Com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema de livro de hoje, nós vamos fazer algumas reflexões do ponto de vista espírita ou espiritual em relação à última Copa do Mundo. Agora que já todo mundo parou de falar, nós vamos falar um pouquinho, para retomar alguns aspectos, fazer uma retrospectiva sobre o assunto. Eu estou aqui, mais uma vez, na companhia do Gilberto Luiz Tomasi. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Wilson. Vamos falar um pouquinho de futebol ou de espiritismo? Vamos para não, dos dois, né? Dos dois. Associar uma coisa à outra. Perfeito. Então nós vamos passar rapidamente aqui alguns fatos que a gente pôde acompanhar e que merecem uma reflexão diferente. Por exemplo, no jogo entre a Alemanha, as seleções da Alemanha e de Gana, nós tivemos a presença de dois irmãos se encontrando em lados opostos, os irmãos Boateng. Isso já havia ocorrido na Copa da África do Sul de 2010. E eles são meio-irmãos, na verdade, filhos de pai ganês, migrante na Alemanha, né? E de duas mães, obviamente, alemãs diferentes, duas mães diferentes. Um desses rapazes, o mais velho, jogou por Gana, ele, inclusive, quem viu a cena no confronto entre os dois, viu que os dois se cumprimentaram de uma maneira bastante fria, porque eles têm uma desavença, inclusive gerada dentro de campo. Num jogo antes da Copa de 2010, o rapaz, o Kevin Prince, ele cometeu uma falta violenta sobre um jogador no campeonato alemão, lesionou esse jogador, que era da seleção alemã, e ele não pôde participar da Copa. E dele se queixou porque todo mundo passou a criticá-lo e o irmão não fez uma defesa pública dele, né? Então fica essa situação. Eu pergunto para você, Gilberto, o que a gente pode ver? Isso aí é destino de fazer esse... Porque é uma coisa rara, né? Dois irmãos, meio-irmãos que seja, mas defenderem selecionados diferentes, e o fato deles terem chegado ao nível técnico, né, de defender selecionados nacionais, que é bastante difícil, e se confrontarem. O que você acha disso? Wilson, prezados amigos, no primeiro momento parece meio complicado, como se falou, pelo fato de serem irmãos, mesmo que sejam meio-irmãos. Mas a vida nos mostra, Wilson, que às vezes essa situação não tem muito a ver, não, né? Nós tomamos o nosso caminho, tomamos o nosso rumo na vida e cada qual vai ao encontro daquilo que lhe é de destino. O fato de talvez um irmão não ter defendido o outro, talvez não houvesse necessidade, não foi tão grave assim o problema. Cada um está defendendo os seus interesses, jogando por determinada seleção ou determinado time. Então eu não penso que tem alguma coisa em especial nisso, não. Nada de componente kármico? Não, componente kármico, resgate próprio, é coisa do dia a dia. Aliás, a gente vê muito isso também. Às vezes, irmãos da mesma família que nascem juntos, aí cada um toma o seu rumo e ficam anos e anos sem se ver. Não vejo ligação nenhuma, não. Vamos a um outro tópico, pessoal? O exemplo dos japoneses, recolhendo lixo dos estádios antes de ir embora. Aí isso eu acho fantástico. Aí já é uma questão cultural, né? Uma questão cultural que vem também ao encontro daquilo que há necessidade de a gente estar fazendo para proteger o local em que a gente vive, proteger o meio ambiente de certa forma. Então foi fantástico, foi uma lição assim, olha, uma das melhores lições para mim tirada dessa Copa do Mundo.
quiçá pudéssemos seguir esse exemplo, né, Wilson? E de fato eles mostraram, inclusive uma reportagem que em Tóquio não existe lixeiras nas ruas. As pessoas carregam o seu lixo para casa. E ainda aparecem grupos de voluntários que com aqueles espetinhos saem para as ruas procurando pequenos papéis, até debaixo de arbustos, numa praça, em lugares assim. Então eles realmente têm esse fator cultural e nós ficamos aqui de queixos caídos de ver nós brasileiros jogando lixo para o carro, jogando lixo nos riachos, entupindo canais e depois se queixando que dá enchente, que sofre inundação, aquela coisa toda. A questão de cultura e que se reflete no meio ambiente, como o Gilberto falou, e na nossa vida em particular. Depois a gente se queixa da vida. E mostra que é possível, se nós quisermos, é possível sim fazer esse trabalho. E a mordida do Luiz Soares, do jogador uruguaio? Olha, essa mordida realmente vai ficar marcado, porque o jogador em si, o Luiz Soares, ele foi criticado, inclusive foi afastado, né? Foi uma punição até bastante severa, de acordo com os entendidos. Eu não vejo isso, que foi algo assim proposital, né? Não vejo dessa forma, premeditado. Foi na tensão do jogo, o emocional falou mais alto, muito embora tenha sido reincidente, né? Mas não percebo que foi algo assim premeditado, não. Era um jogo nervoso, um jogo tenso, então aconteceu. Pois premeditado não, mas você não acha que o instinto ali falou mais alto, que é um descontrole emocional, que o indivíduo... Porque tem muita gente que ele, às vezes, o verniz social faz com que a pessoa se torne educada, polida, etc. Mas quando ela é provocada, afloram uma série de sentimentos que estavam sufocados no íntimo dele. Isso é comum, às vezes, pessoas numa situação de trânsito, por exemplo, uma pessoa calma, paciente, explodir de uma hora para outra. Não tenha dúvida, com isso aí eu concordo com você. Muito embora há necessidade, né, do orar e vigiar, de estar preparado, afinal de contas, ser um profissional, para não agir dessa forma. Mas eu até fiz esse comentário de que não foi nada premeditado em função da punição que ele recebeu. Não, foi desproporcional. Né? Agora eu concordo com você. A própria vítima dele falou que ele foi pesado demais. Agora eu concordo, Wilson, não tenha dúvida. São nesses momentos, afinal de contas, é a profissão da pessoa, né? Então tem que se precaver, sim, tem que estar com um pouco mais equilibrado. Mas ficou marcado. Mas também nada assim que faz parte do jogo, principalmente em Copa do Mundo, né? Uma outra situação, para quem não sabe, o capitão da seleção brasileira, né? A gente não pode agora dizer que ninguém jogou nada, que ninguém joga bola, que ninguém sabe nada, mas o capitão Thiago Silva, pouca gente conhece a história. Alguns viram, talvez pela televisão como eu, qual é o seu passado. Ele, na verdade, digamos assim, não era nem para ter nascido. A mãe dele teve a intenção de que ele não nascesse. O que aconteceu? A mãe dele a família era bastante carente, né? A mãe dele já tinha outros filhos com uma dificuldade imensa para criá-los e ficou grávida novamente. Não tinha nem sequer consigo um companheiro naquele momento, não sei como é que é a situação, e ela pensou em cometer o aborto. Só que ela estava na seguinte situação: se por um lado ela não se achava em condições de criar mais aquele filho, por outro lado, no momento ela não dispunha de recursos nem para pagar a clínica para fazer o aborto. E o pai dela que falou, disse, não faça, leve a gravidez até o final, porque é importante assim e tal, e ela acabou seguindo o conselho. Hoje, o Thiago Silva é o que é. É um jogador técnico, um jogador que chegou à seleção nacional e tudo, merece o nosso respeito. E fica então aí, Gilberto, né, essa pequeno comentário em relação à prática do aborto, né? É verdade. Você veja como a espiritualidade às vezes trabalha de tal forma, né, isso para evitar algumas situações, como você colocou. Não havia nem condições financeiras para que se praticasse o aborto. E depois também a interferência do avô, fazendo com que não fosse adiante. Então, realmente, eu acho que foi um exemplo, né, de determinação do Thiago Silva também, de superar depois o outro trauma que ele teve também, quase perdeu o braço, né? Ele pegou tuberculose. Então, vejo isso, aí também vem que alguns jogadores da seleção brasileira vêm de origem humilde, muito humilde mesmo. Talvez, eu penso, inclusive, não sei se você concorda ou não,
que em alguns deles isso acabou influenciando na hora do hino nacional, quando a emoção vem, e talvez tenha criado até um certo descontrole emocional no decorrer da Copa toda. Mas com relação ao aborto, não tenha dúvida, quando a pessoa quer levar adiante, ela leva de qualquer forma. Não, e deve levar, porque a gente não conhece o futuro. Às vezes, para muitas famílias, aquela pessoa, aquela criança que ia ser abortada vai ser o grande anjo da guarda, o protetor da mãe, da família, para o resto da vida. Para o resto da vida, né? Mas tem casos que não tem que ser levado à frente, como foi o caso dele. Né? Outra situação aqui, nós temos do jogador de Camarões, que ao final do jogo com o Brasil deu uma cabeçada no próprio companheiro e fez algumas declarações. Aí ele disse, olha, eu jogo esse negócio de ficar beijando o escudo e depois, 6 meses depois, ir embora do clube, para mim isso é hipocrisia. As minhas relações com os companheiros, com os colegas de time são estritamente profissionais, eu não tenho interesse, não alimento muita amizade com eles. Então parece um cara meio embrutecido, um cara frio, mas ele é embaixador da ONU na África e diz que quando se aposentar ele vai praticar, vai procurar atender pessoas carentes, entrar em projetos sociais, etc. Então a gente vê, aliás, Camarões aí, antes que você comente, teve um outro problema que foi em relação ao dinheiro, eles ameaçaram nem vir ao Brasil. Depois a seleção de Gana também tiver que contratar à última hora um avião fretado para trazer o dinheiro da gratificação. Apareceu o jogador cheirando os maços de dinheiro. O que a gente tira disso? Wilson, coerência. Tá? Certo ou errado, eu acho que tem que ter coerência. Né? Pensar, falar e agir da mesma forma. É um profissional. Eu imagino que eu tenho que agir de forma correta dentro daquilo que estou fazendo e receber algo em troca. É lógico que existe todo o lado também do bem-estar, de fazer aquilo que se gosta, de fazer bem feito. Mas eu não vejo aqui nenhuma forma qualquer de fazer críticas a ele, não. Tá? Porque realmente, principalmente o jogador de futebol, Wilson, ele não fica muito tempo no determinado clube. Então ele beija o escudo da camisa, é aqui, eu vou dar a vida. Não é nada disso, ele está trabalhando, saiu dali, tchau, um abraço, vou para outro local. Então eu acho que ele foi extremamente sincero, não foi falso não. E com relação ao dinheiro que você falou, que mandaram dinheiro e tal, é aquilo que eu acabei de falar. Foi combinado, é o meu trabalho. Dele, né? Então a gente tem que parar um pouco de ser hipócrita por causa disso. Claro que às vezes esse apego ao dinheiro, está cheirando o dinheiro, beijando o dinheiro. Aí é um pouco de exagero, né? Mas também não é uma coisa. Às vezes a gente também pega aquele dinheiro que vem no final do mês, só não sai cheirando, mas que faz um bem, faz. Então foi sincero, é assim mesmo que funciona, não vejo problema nenhum nisso. Não. Agora, em relação à situação, né? O drama que o Brasil viveu. Nós temos aí alguns pontos aí para a gente já está chegando quase ao final dos nossos comentários. Esses aspectos aqui envolveram, por exemplo, vaia da torcida ao hino nacional chileno, xingamentos a presidente na abertura, xingamentos grosseiros, né? A derrota do Brasil exatamente no dia da alegria, é o dia da alegria, 8 de julho é consagrado o dia da alegria. As drogas que correram soltas na Vila Madalena, em São Paulo, que é um local de reunião das pessoas após os jogos. Então a gente observou certas coisas, digamos, omissão da polícia, desrespeito da torcida, despreparo, falta de educação. Na Europa jamais a gente viria esse tipo de coisa. Pode discordar politicamente da presidente, mas não era o momento e da maneira como as coisas foram feitas, isso é opinião pessoal minha, né? Então fica isso aí, essa reflexão para nós também. Mas de qualquer maneira, o Brasil perdeu dentro de campo, mas ganhou fora, porque os turistas, apesar de todos os problemas que se prognosticaram, o Brasil se saiu bem. Teve algumas falhas, essas que nós apontamos, e algumas outras, estádio, mobilidade, um viaduto caiu em Belo Horizonte, aquela coisa toda. Problemas que não deveriam ter acontecido, aconteceram. Mas, de um modo geral, a impressão que, principalmente dos brasileiros, do povo brasileiro, foi das melhores. O pessoal veio, gostou e disse que quer voltar. Fica, Gilberto, aquela ideia de que talvez o Brasil esteja passando aos poucos, ou se assenhoreando daquela situação de exercer o soft power. Esse conceito do soft power é relacionado à transmissão de valores, de cultura, de valores culturais para outras pessoas, em oposição ao hard power, que é o poder exercido pela força militar, pela coerção econômica. Para encerrar, será que nós estamos com isso nos aproximando de cumprir aquela missão
digamos assim, prevista pelo irmão Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, seria isso, esses valores, essa fraternidade que o povo brasileiro sabe passar? Será que a gente está caminhando para isso? Ou é cedo para falar, o Brasil está muito errado? A passos curtos, Wilson. Caminhando a passos muito lentos. Isso é uma opinião muito pessoal minha mesmo. Tanto que esses reflexos que você acabou de citar em relação a vaias ou coisa parecida, ainda está muito arraigado, né? Então, a gente está indo a passos curtos, mas vamos chegar lá sim, com certeza. O problema é esse, que eu penso, é a acomodação do povo em si. Então, foi dado um primeiro passo, muito embora a coisa tenha sido um pouco tumultuada em função do momento que nós vivemos, né? O momento atual, político, econômico, seja lá o que for. Mas já deu para ter uma ideia, como você falou, os turistas, as pessoas que vieram de fora sentiram esse carinho do povo brasileiro, sentiram que nós somos capazes sim, de doarmos alguma coisa, além desse negativismo todo em situação recente do país. Então, foi dado um primeiro passo, eu acho isso muito interessante. Eu acho que tirando os black blocs, né? E a corrupção na política, em outros setores, mas a grande massa do povo brasileiro é constituída por gente boa, de boa índole. Falta um encaminhamento, uma educação melhor, educação de escola, inclusive educação moral. Né? Falta isso, mas o caminho acho que está aberto. Jamais a gente vai usar a força militar contra o Paraguai, contra a Argentina. Não, isso é coisa do passado. Então, não está na nossa índole, né? Digamos assim, o intercâmbio interreligioso, que todas as pessoas têm direito a se expressar, isso é maravilhoso, né? Infelizmente, isso, voltando ao assunto, é que fica esse reflexo dessas coisas erradas que influenciam ainda no bom andamento da educação do povo. Quiçá, para as Olimpíadas, a coisa esteja bem melhor já. Muito bem, meus irmãos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Segue nosso programa com as nossas outras atrações. Até mais. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. O quadro Espiritismo Responde de hoje, como de costume, nós temos 2 perguntas, as quais iremos responder à luz da doutrina espírita. Uma pergunta que nos foi enviada e que eu achei muito interessante, que faz parte do nosso dia a dia, pelo menos da grande maioria das pessoas, que diz questão ao sentimento de culpa. Então a pergunta é a seguinte: o sentimento de culpa procede? Bom, a grande verdade é que nós estamos vivendo num mundo que tem as suas exigências e, às vezes, nós temos até que fazer pequenos sacrifícios para cumprir as nossas obrigações sociais. Veja, fazer até alguns sacrifícios. Quando você faz algum sacrifício, às vezes você faz o que você não gosta, ou deixa de gostar, ou faz porque tem que fazer, mas, enfim,
A partir do momento, então, que você faz alguma coisa, que se age em determinado momento, em função de determinada situação, pode sim bater um sentimento de culpa. Isso é normal. O importante é que nós não deixemos que esse sentimento de culpa venha interferir no nosso dia a dia. Ficarmos preocupados com isso, querendo resolver um problema que já passou e que tem que ser corrigido sim, mas tudo no seu determinado tempo. Então, nesse momento em que bate esse sentimento de culpa, quando a situação chega a um ponto que você se vê sem saídas, o importante é fazer coisas que acabem desviando, então, esse teu sentimento. Por exemplo, viajar. Quando se fala em viajar, não significa necessariamente pegar um avião e ir para a Europa. Pega, vai até a praia, leia um bom livro, vai ao cinema, vai caminhar no parque, veja as coisas boas da vida, procura ter contato um pouco maior com a sua família, discuta o assunto, procure respostas, mas nunca deixar que o sentimento de culpa, então, venha a lhe abater. E lembrando as palavras de Paulo de Tarso, quando ele diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Aí é que está talvez o segredo. Tudo me é lícito, mas eu não posso fazer tudo aquilo que eu imagino que deva ser feito. Então, o sentimento de culpa é uma coisa muito complicada, às vezes necessário é, inclusive, que se tenha um acompanhamento psicológico para isso, para poder lidar com essas situações. Porque a nossa vida é complicada assim. Nós estamos no mundo de prova e expiação, as coisas são difíceis, temos provas, como eu falei, temos expiação, temos uma série de situações a ser vivenciada. Imagine então ainda lidar com esse sentimento de culpa das coisas que foram feitas ou deixaram de ser feitas, ok? A segunda pergunta, então, que nos foi enviada é a seguinte. Por que alguns pacientes terminais têm momentos de lucidez antes do desencarne e veem seus parentes desencarnados? Então, prezados amigos, nos pacientes terminais, aqueles que estão próximos da morte, que estão já agonizando devido a uma fraqueza física, por exemplo, o desgaste do tempo, por uma doença ou coisa parecida, o espírito fica mais livre do corpo e pode até ter algum tipo de relação com os espíritos desencarnados. Por quê? Porque esses espíritos, sentindo já que está próximo ao desencarne, vêm receber esse espírito, então, vem no mundo espiritual fazer um acompanhamento a esse espírito que está desencarnando. Então é comum esses espíritos agonizantes falarem com familiares e amigos que o estão esperando já no mundo espiritual. Isso é comum. Há casos em que acontece até um fato premonitório, ou seja, o espírito já percebe aquele momento, já sabe mais ou menos exatamente o dia que vai desencarnar, o horário que vai desencarnar e já entra em contato, então, com os espíritos desencarnados para que venham socorrer, né? Então, é normal isso também, é normal, principalmente, como foi dito, quando é uma morte natural, uma morte tranquila, pelo desgaste do corpo físico, já quando o espírito já percebe, já sente que está chegando ao seu momento de desencarne. Então, por causa disso que alguns agonizantes sentem sim a presença de seus familiares desencarnados naquele momento do desencarne. Muito obrigado pelo envio das perguntas. Continue enviando ao e-mail que se encontra abaixo perguntas para que possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Até uma próxima. Fiquem com a paz de Deus. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos, nós vamos fazer alguns comentários hoje aqui sobre a vida do ex-lutador mundial de boxe, ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson. O que tem a ver Mike Tyson com o espiritismo? Bem, entendo, e acho que ninguém vai discordar, que a gente aprende muita coisa na vida por esforço próprio, por experiência própria, mas também tem muita coisa que a gente aprende vendo os outros fazendo as coisas, acertando e errando. Então copiamos as coisas certas e serve de alerta às coisas, os erros que as pessoas às vezes cometem. O Mike Tyson, para quem não sabe, não lembra, né, ele cresceu numa das regiões, uma das áreas mais pobres e violentas de Nova York. E a mãe dele vivia só com a mãe, muito carente, ele muitas vezes teve que roubar para comer. Aos 13 anos de idade, ele já tinha 38 passagens
38 detenções, 38 passagens pela polícia. Em 1986, ele se tornou o campeão, o mais jovem campeão mundial de boxe de pesos pesados, categoria pesos pesados. E 6 anos depois, ele foi condenado à cadeia por estupro, 6 anos de reclusão. Ele cumpriu 3 anos dessa pena. Ele continua alegando que é inocente, que ele foi de certa forma chantageado, que foi uma armação da pessoa que fez a acusação para ele. Isso até hoje, né? Muito tempo depois. E ele cumpriu 3 anos, saiu por bom comportamento e seguiu a vida, reconquistou o título. E numa dessas lutas ficou aquela cena famosa em que ele arrancou um pedaço da orelha do seu adversário. Hoje ele se diz totalmente envergonhado dessa atitude. E ele também admitiu na entrevista que eu tive a oportunidade de ler que ele muitas vezes lutou drogado, etc. Mas hoje ele está diferente, ele diz que quer ficar longe das encrencas, né? E cuida da família, tem mais 7 filhos. Mas a vida dele começou a mudar a partir da morte de uma filhinha de 4 anos num acidente doméstico. Então foi ali que ele começou a dar um novo rumo na sua existência. E outra coisa que também alterou muito foi a própria pena. Ele diz que a cadeia salvou a vida dele, porque com isso ele ficou longe das confusões, ficou longe das ruas, longe de amigos, de pseudo-amigos, de inimigos, de rivais, de todo mundo. Então a cadeia salvou a vida dele, isso é muito interessante de nós observarmos. Ele escreveu também uma autobiografia, e diz que essa autobiografia para ele foi uma verdadeira terapia, porque ele pôde fazer um retrospecto da sua vida, dos seus erros, dos seus acertos, mais erros do que acertos até então, e que isso foi motivo de uma espécie de catarse para a alma dele, de muita reflexão, de muita meditação. Então hoje dizem que ele era chamado de o homem mais malvado do mundo. Ele disse: olha, eu não sou um outro homem, não me transformei. O velho Mike Tyson ainda existe, mas o novo Mike Tyson tem mais princípios do que aquele. E a gente lembra de Paulo de Tarso, quando dizia da necessidade de nós matarmos o homem velho e fazermos nascer em nós o homem novo, dessa transformação. E ele diz: ninguém muda de uma hora para outra, à exceção talvez o próprio Paulo de Tarso, que teve aquela conversão na estrada de Damasco de uma maneira repentina e definitiva, né? Agora, o que a gente pode aprender disso aí? Bom, primeiro, ninguém é mal para sempre. Às vezes a pessoa, por força, por circunstâncias, né, reencarna num local que necessitava, que pediu, é adverso, vai encontrar muitas dificuldades, tem que lutar para superar. Ele, de uma certa forma, teve muitas quedas, pode-se dizer que acabou superando, né? E a gente pensa nisso imediatamente em relação aos presidiários, né? Que às vezes pessoas muito más, de uma índole muito ruim, mas que merecem uma chance da sociedade para se recuperarem. Não vamos entrar aqui em detalhes em relação ao que o nosso país oferece nesse sentido ou deixa de oferecer. Mas todos merecem uma segunda e terceira chance, e Deus dá através da reencarnação. Os homens é que às vezes não as dão. Também a gente, em relação ao estupro, 2 comentários aqui. Um possível erro de justiça, né? Imagine se tivesse sido condenado à pena de morte, ele alega a inocência no caso. E aquela velha frase, aquele chavão popular que diz que há males que vêm para bem. Porque realmente no caso dele ele diz que a cadeia salvou a vida dele. Então, mas ele certamente que ele não queria isso. E ninguém quer uma coisa ruim. Às vezes uma enfermidade, uma situação dessa, dolorosa, que à primeira vista é uma coisa muito negativa, acaba se tornando uma coisa positiva a longo prazo, né? E em relação à mordida, né, dele, que foi até uma coisa folclórica, foi também, nós comentamos aí há pouco no Tema Livre, a respeito do jogador de futebol agora na Copa do Mundo, e é um fato que já havia acontecido antes, onde há uma explosão de fúria, mas o indivíduo está numa luta, que, aliás, eu pessoalmente não aprecio nem um pouco, acho extremamente violenta. Boxe ainda tem algumas regras mais respeitadas, esse MMA para mim é um esporte extremamente de mau gosto, mas tem gente que gosta, né? Mas o que fica aqui é isso, que dá no momento de raiva, de luta, de competitividade, pode acontecer um exagero como ele cometeu, e que também não pode ser penalizado para sempre por causa disso. Bem,
São comentários rápidos, fica para a nossa reflexão, a vida do Mike Tyson em rapidíssimas pinceladas, né? Para que a gente aprenda, quem sabe, alguma coisa sobre a vida e do nosso comportamento do dia a dia. Meus amigos, nosso Diálogo Espírita de hoje fica por aqui, e o nosso grande abraço e até a semana que vem.